Olá, boa tarde, boa tarde. Estamos começando mais uma live. Estamos começando a segunda semana sobre jogos e sobre educação. Semana passada já fizemos algumas lives, esperando aí que as pessoas possam entrar para acompanhar essa live de hoje. Nós falamos, no caso, sobre como começar. Já estou vendo aí que já tem gente entrando, hein? Como começar um projeto para a sala de aula foi a primeira live que nós fizemos. Depois nós fizemos uma live sobre questão de perguntas norteadoras e documentação. E aí com isso, hoje nós vamos falar sobre como aplicar os jogos em sala de aula e as formas de avaliação. Nesta semana nós estamos falando aí sobre diversas estratégias para se trabalhar com plano de aulas, com a BNCC, com a documentação do jogo, com o propósito e de que forma nós podemos fazer uma amarração entre os conteúdos. Então aí fica o convite para vocês participarem e também para as pessoas que adquirirem o nosso grupo de desafios, que é você construir 2 jogos de cartas em 21 dias. Nós vamos fazer 2 oficinas, uma da construção de um plano de aulas e a outra de uma documentação de um jogo para a sala de aula. Estou vendo que já tem gente que está entrando aí, estamos aguardando as pessoas começarem. E é isso, a gente está nas 2 semanas sobre jogos e educação. Repetindo, nós falamos aí sobre... A primeira live que nós fizemos foi sobre como começar a fazer um jogo para a sala de aula. Essa live está lá disponível no YouTube e tem um link para o nosso YouTube na bio. A segunda live nós falamos sobre a questão de perguntas norteadoras e documentações de um jogo. Que aí com isso a gente começou a trazer essas informações que são mais relevantes para os professores começarem a pensar o projeto do jogo. Deixa eu só desligar a música aqui e vamos dar prosseguimento. Nessa semana nós estamos justamente falando sobre esse processo de criação de um jogo. Começamos a falar sobre a questão do propósito. O que é o seu propósito? Por exemplo, você pensar qual o seu objetivo dentro de sala de aula. É modificar a vida dos estudantes, é trazer inovação para a sala de aula. E a partir desse... A internet parece que caiu, agora vamos ver se retornou. Sim, a internet retornou. Então, voltando, a questão do propósito. De que forma funciona, de que forma nós vamos ter um propósito para a sala de aula? Qual o objetivo dentro de sala de aula? Qual o objetivo de utilizar os jogos em sala de aula? Porque esse princípio ele vai nortear todas as ações que nós vamos fazer. Então, se eu penso em modificar a vida dos estudantes, ampliar os horizontes dos estudantes, eu vou buscar esse caminho e aí ele vai ser um guia para justamente começar a trabalhar. E aí, para começar o projeto, é importante também saber quais as habilidades que vão ser trabalhadas, a série que vai ser trabalhada. E a partir daí, você vai ter um guia, um norte para se trabalhar. Porque você vai pegar as habilidades gerais, por exemplo, que aí a gente vai trabalhar com a 9, que seriam as competências socioemocionais, o diálogo, a fala, a empatia e por aí vai. Também a gente fala sobre a questão de novas linguagens, tudo isso aí está diretamente ligado ao universo dos jogos. Isso aí eu estou repassando aqui as lives que nós já fizemos. Depois, a questão de incluir no plano de aulas um plano de aulas mais genérico, e esse plano de aulas ele vai abarcar a questão dos jogos, mas é importante que você crie um documento à parte falando justamente de como é que esse jogo vai ser desenvolvido, falar qual a série, quais as habilidades, o propósito, o funcionamento do jogo e os principais detalhes. Boa noite, Silvio Newton. Estou vendo aí que você acabou de entrar. A gente está começando agora. Estou fazendo uma recapitulação
de todas as lives que nós já fizemos até hoje. E aí, passando rapidamente, já vou começar o conteúdo de hoje. Depois de falar justamente sobre essa questão do propósito da BNCC e do plano de aulas, a gente falou sobre a questão de perguntas norteadoras, que são perguntas-chaves. Eu me baseio muito no livro do Ian Schreiber e da Brenda Batalari, que é um livro focado para o desenvolvimento de jogos. E eles aí fazem perguntas-chaves como qual o funcionamento do jogo, para quantos jogadores. Só que nós podemos adaptar para os jogos para a sala de aula. Por exemplo, quais as habilidades que eu vou trabalhar, quais as competências que eu vou trabalhar, qual a série que eu vou trabalhar. E as perguntas-chaves, ou perguntas norteadoras, elas vão ser uma base que vão nos ajudar a justamente colocar as informações do nosso projeto. Porque quando eu me perguntar quais são as habilidades que eu vou trabalhar, vou ter que justificar informações, vou ter que, no caso, descrever informações. Porque na BNCC, se a gente pegar as competências, que eu até fiz uma análise por exemplo, do plano de aulas do Silvio Newton, que está aí online, e do Daniel, que o Silvio Newton é professor de matemática do 9º ano. E no caso, a gente pegou algumas competências, algumas habilidades específicas do 9º ano. E aí tinha a questão de... Travou, Silvio Newton? Voltou? Tá travando, Silvio Newton? Deixa eu verificar aqui que tem um delay. Se por um acaso você já voltou, que a internet inclusive mais cedo travou. Se por um acaso voltou, Silvio Newton, me avise. Que hoje nós estamos com alguns problemas técnicos aqui na live. De vez em quando o sinal está falhando. Então, retornando aqui. Peraí, que ainda não... Estou aguardando só a confirmação. Aparentemente voltou um sinal, mas eu não tive nenhuma resposta aqui do Silvio Newton. Mas o que eu estava falando, em relação a BNCC, por exemplo, as habilidades específicas, a questão de resolver problemas e cálculos matemáticos. Aí você tem, por exemplo, a habilidade de resolver problemas, de resolver cálculos, que aí você pode incluir essas habilidades no seu jogo e buscar jogos que tenham essa utilidade. Então agora vamos entrar propriamente dito no assunto de hoje, que é justamente como aplicar os jogos em sala de aula e as formas de avaliação. Silvio Newton, se você ainda estiver online e puder confirmar aí que o sinal voltou e que está funcionando, me avise. Então vamos lá. A gente vai falar hoje de pelo menos 3 formas de avaliação. A gente vai falar de pelo menos 3 formas de trabalhar com os estudantes a questão dos jogos. A primeira forma que eu vou colocar aqui é a seguinte: é você levar um jogo pronto para a sala de aula. Não necessariamente precisa ser um jogo que você tenha feito. Você pode construir esse jogo, que é inclusive o que nós ensinamos a fazer. Damos mentoria, temos alguns cursos, temos o desafio que foca nisso. Mas você também pode levar jogos que já existam no mercado. E hoje, por exemplo, a gente consegue, com a questão da pandemia, a Galápagos, a Paper Games, elas disponibilizaram jogos que você pode baixar, imprimir e utilizar. E esses jogos podem ser levados para a sala de aula. Com isso, nós podemos também buscar algumas alternativas, jogos que você tem em casa, que algum parente tenha, ou então alugar em alguma luderia, por exemplo, um jogo para levar. Ou baixar jogos da internet, que tem muitos jogos que chamam de print and play, que você baixa o jogo, imprime, recorta e a partir daí você pode jogar com os estudantes, uma possibilidade também. A outra possibilidade é você fazer uma parte do jogo e solicitar que os estudantes façam outra parte do jogo.
Por exemplo, eles podem criar peças, cartas, elementos para compor parte do jogo, mas já existir um núcleo, por exemplo. Ou eles podem criar os personagens, podem criar as histórias, podem criar diversas informações. E aí, no caso, a gente vai complementar, eles vão complementar o seu jogo. E a terceira forma é que os estudantes criam um jogo por completo, que eles façam um jogo do zero. Só que aí com isso você vai perceber que você vai precisar de tempos diferentes para essas estratégias. Por exemplo, se a gente for trabalhar com um jogo pronto, você pode utilizar em 1 ou 2 aulas. Se for para complementar, pode levar aí umas 4 aulas. Mas se você quer que os estudantes criem um jogo, aí já de repente vai levar um trimestre, um semestre para trabalharem esse projeto. E aí você vai ter que definir isso com antecedência. E também aí vai entrar uma estratégia aí, que eu diria o seguinte: a questão do jogar vai caber em relação ao assunto. Qual o assunto que você vai trabalhar? Quais as habilidades e competências que vão ser trabalhadas dentro desse período? E aí cabe a gente fazer essa análise e buscar jogos que façam esse complemento. Por quê? Porque eles vão ajudar a gente a definir a nossa... você vai definir uma estratégia e eles vão ser um mecanismo dentro dessa estratégia que você vai trabalhar. Vai ser uma forma de engajamento dos estudantes. Só que aí eu sugiro que tenha que se permita que os estudantes possam explorar o jogo, conhecer, jogar. Deixem que eles se divirtam. E no segundo momento vai entrar a questão da mediação para introduzir o assunto, explicar, porque muitas vezes o que acontece? O estudante joga e não percebe que já está tendo contato com o assunto, que está desenvolvendo uma habilidade. E aí quando você começa a mostrar que tem uma estratégia, que tem um objetivo, eles começam a compreender que eles estão lidando com assuntos de matemática, de português, de biologia, de história. E aí você evidenciar. Eu digo, por exemplo, o jogo que eu produzi alguns jogos, 2 sobre a revolta dos malês e 1 sobre a revolta dos búzios. E aí o que acontece? O jogo sobre a revolta dos malês, todos eles a gente levou para as escolas para validar. E no jogo da revolta dos malês, quando a gente começava a entrar na questão do assunto, surgia a questão de identidade, surgiam aí diversas questões. Por exemplo, de me perguntarem, os malês vieram aqui para a Bahia, eles tinham influência árabe. Será que é por isso que meu sobrenome é árabe? E aí você começa a verificar a questão de identidade. Mas aí entra também a questão de você observar como era a relação social naquela época, como era a estrutura social, de que forma a cidade, de que forma eram as construções daquele período, o que era comercializado. Tudo isso aí pode ser analisado dentro de um jogo. Ou se você trabalha com um jogo ligado à matemática, você trabalhar com elementos de potência, com a questão de operações numéricas, números reais, dá para explorar diversos caminhos. E aí você também deve definir a estratégia, que tipo de jogo que você quer. Se quer um jogo de cartas, se quer um jogo de tabuleiro. Mas isso seria mais se você for pensar em construir peças ou construir o jogo. Por que eu estou falando isso? É importante que vocês façam uma amarração logo no início do que os estudantes vão produzir. Não deixe tão solto essa questão de produzir um jogo, por exemplo, parte de um jogo, e deixar um espaço muito aberto. Porque alguns estudantes é natural que eles tenham dificuldade em produzir jogos. Por que isso? Porque às vezes eles não têm o hábito de jogar. E também assim, pode ter alguma barreira que não se sinta bem com os jogos. Então é importante para todas as etapas. Seja se você vai construir a questão de ter peças para construir, ou de construir um jogo inteiro, por exemplo, um jogo a partir do zero, é importante que se leve jogos prontos para que eles interajam, que eles joguem, observem. E também que levem exemplos. Se vocês vão pedir que façam cartas de jogos, então levem cartas para que os jogadores possam observar cartas prontas.
Se vão criar personagens, leve alguns personagens que podem compor a história e peçam que eles criem esses personagens. A questão de criar personagens ou de compor personagens é fantástico para assuntos ligados à história, por exemplo, que a gente pode se basear em determinado período, pedir que pesquisem a vestimenta, pesquisar informações que poderiam compor esse personagem, certo? E aí nós vamos entrar agora na questão de se uma estratégia aí que vai servir principalmente para os estudantes que vão criar um jogo do zero. É importante você ter essa ambientação de fazer um período de levar jogos prontos para que eles joguem, se ambientem. E até conversando com o Daniel, que acabou de entrar aí, e Silvio Newton, que está acompanhando a gente conversou sobre a questão da Jam. A Jam é algo que você junta desenvolvedores para criar um jogo. Então, por que não levar uma Jam para a sala de aula? De formar equipes com os estudantes em um determinado período, desenvolver um jogo ou um conceito de um jogo ou parte de um jogo, para depois esse jogo ser desenvolvido dentro de de um tempo, seja de um trimestre, um semestre, e aí você, que aí você não vai ter desculpa dos estudantes dizer que nunca viram jogos antes ou que não tem o hábito de jogar. Você leva os jogos para que eles possam interagir, que eles possam conhecer. Depois você faz a jam para que eles comecem a pensar como é que pode funcionar esse jogo. E aí depois eles têm um tempo maior para poder desenvolver esse jogo, desenvolver a ideia que eles pensaram ali dentro de sala de aula. Mas que nessa jam eles pensem pelo menos o núcleo do jogo, de que forma ele vai funcionar. Que aí entra as perguntas que a gente pensou, as perguntas que a gente falou, as perguntas norteadoras, as perguntas chaves. Como é que o jogo vai funcionar? Para quantos jogadores? No caso, você pode perguntar as habilidades que vão ser trabalhadas nesse jogo, ou o assunto que vai ser abordado. E é importante que você, professor, faça essa amarração aí desses assuntos. Coloquem essas informações. O Daniel até mandou essa semana mandou uma live da Galápagos com um pessoal que, se eu não me engano, é game design. Eu não cheguei a acompanhar a live toda, só peguei um trecho. Mas é interessante porque ele estava discutindo um ponto-chave. Quando você mexe em elementos do jogo, você mexe na estrutura, você mexe na jogabilidade. Se você coloca ou tira cartas, coloca peças diferentes, você tem impactos diferentes no jogo e é importante você pensar isso. É algo que é importante você explicar isso para os estudantes e fazer esse trabalho com eles. E aí um ponto que eu queria colocar é, quando vocês forem trabalhar com os estudantes, além da que a gente já falou aqui, de fazer um momento para os estudantes jogarem, depois a gente pegar e realizar uma jam. E por último, eu sugiro que vocês tirem um momento, seja uma aula explicando elementos fundamentais de um jogo, ou então que vocês falem sobre como criar um jogo. O Daniel estava me falando que a live foi com Fábrica Criativa. Assim. Mas, então, aí nesse caso, o que a gente vai fazer? É importante que vocês falem os elementos fundamentais de um jogo. De que forma a gente começa o processo de um jogo, por exemplo. Por quê? Eu vou ter a ideia, depois de ter a ideia, o que é que eu faço com essa ideia? Eu vou colocar num papel e vou pensar no meu propósito, por exemplo. E aí definir o meu propósito, qual o caminho que eu vou seguir. Aí além disso, do caminho que eu vou seguir, eu vou pensar nessa ideia inicial de estruturar um documento, estruturar um projeto lá com as perguntas norteadoras. Que aí eu vou fazer o seguinte, vou começar a perguntar, os jogos são para quantas pessoas? Para uma sala inteira. A sala tem quantas pessoas? Tem 40. Eu vou trabalhar em um grupo ou vai ser um jogo para as 40 pessoas? O Silvanil está me perguntando, Alexandre, eu quero montar o planejamento seguindo essa estrutura. É importante que vocês façam, é importante, Silvanil, que você pense nessa estrutura sim, porque aí você vai pegar a sua ideia, que é o que você quer trabalhar, por exemplo, já que você é de matemática, uma ideia de matemática, um jogo que trabalhe com potência.
mas quais são as habilidades aí que você vai trabalhar? Aí digamos que você quer trabalhar com empatia, você quer trabalhar com autonomia, você quer trabalhar com a questão de cálculos, você quer trabalhar aí com resolução de problemas, certo? Aí você vai juntar com o seu propósito, digamos que seja trazer inovação para a sala de aula e mudar a questão da vida dos estudantes, certo? A partir daí você vai começar a buscar ideias para o seu jogo, jogos que possam ser uma base para você criar. Então eu sugiro que você pegue 3 jogos. Aí digamos que a gente vai procurar na Galápagos alguns jogos. Aí você já fez até isso, né? De procurar o Dixie ou outros. Esses jogos que eu estou falando, gente, são jogos que estão disponíveis para baixar pela Galápagos, que nesse período de quarentena, que vocês podem jogar, que são jogos de carta, por exemplo. Que aí você tem o Black Stories, você tem o Dixie, você tem, no caso, você tem o Timeline, tem diversos jogos aí que eles disponibilizaram para baixar. Tem um jogo Bandido da Paper Games também. Aí o que acontece? A gente vai buscar jogos que tenham características parecidas com o que nós queremos desenvolver. Porque também não adianta, foi uma conversa que eu estava batendo com o Daniel e com um outro professor também, que o que acontece? Não adianta você pegar jogos para ter uma base para criar e que sejam jogos que não tenham relação nenhuma com o assunto que você está desenvolvendo ou com os interesses que você tem. Por exemplo, você quer criar um jogo para a sala de aula e você sabe que o tempo que você tem para trabalhar são 2 aulas. E você pega um Eurogame, por exemplo, que dura 8 horas para você terminar, para servir como base. Significa que você nunca vai conseguir terminar esse jogo com os estudantes. Então, você pegar um jogo que dure 8 horas para servir como referência não vai ser bacana. Aí nesse caso é mais vantagem você buscar um jogo de cartas, um jogo mais rápido, que dure ali 30 minutos, 40 minutos, e você possa trabalhar em sala de aula com os estudantes, um Uno, pegar um Cup, um outro jogo que seja muito mais simples de se trabalhar. Ou então até mesmo você pegar jogos mais tradicionais, como aquele Super Trunfo que você compara cartas, por exemplo. Ou então pensar em jogos até brincadeiras mais tradicionais. O Daniel está falando aqui, ó. Ou com um nível de complexidade alta, como você comentou comigo. Isso. Se você pegar um jogo que seja muito complexo num primeiro momento, o que acontece? Levar para a sala de aula, você não vai ter tempo suficiente para trabalhar com os estudantes. Para vocês terem ideia, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o jogo chamado Zombicide. É um jogo que você tem uma equipe, você tem um grupo, cada um tem habilidades diferentes e você tem que cumprir missões e enfrentar hordas de zumbi. A primeira vez que eu fui jogar Zombicide, para vocês terem ideia, a gente levou quase 1 hora para entender as regras e montar as informações, porque a gente não conhecia o jogo. 1 hora só para fazer a montagem para jogar. E aí pensem quanto tempo, aí depois você pega o ritmo, aí você começa até a jogar rápido. Mas em sala de aula, será que a gente tem esse tempo disponível para trabalhar 1 hora para fazer a montagem do jogo? Então aí entra esse detalhe. Se o Bonito está falando aqui, pode até pegar um jogo que leve 1 aula e a seguinte o momento seja para discussão. Mas aí é que tá, Silvonito. Uma coisa é você levar 1 aula jogando. A outra coisa é você levar 1 aula para montar o jogo. E aí você vai precisar de outra aula para poder jogar. Essa é a grande questão. Que aí você... Como é que você faria isso, entende? Você precisaria de muito mais tempo. Seria algo para se trabalhar talvez fora de aula. Fazer um clube do jogo, algo assim. Que aí você tem uma tarde livre com os estudantes para jogar, por exemplo. Aí pode funcionar. Desde que isso faça parte do seu planejamento. É isso, ó. Eu vejo o seguinte, o planejamento aí é fundamental, claro. Mas se você pegar um jogo complexo e você tem uma aula de 50 minutos, como é que você vai utilizar aí um jogo que leva 1h20, 1h30 de montagem? Você não consegue nem terminar de montar o jogo dentro desse período aí. Porque ainda pensa o seguinte, você vai ter aí uma média de 30 a 40 estudantes para que eles possam entender o jogo, explicar, e aí você ainda tem um prazo, ainda tem um tempo de 1h20.
Eu digo o seguinte, com um número de 40 estudantes, essa 1h20 passa para 2 horas, porque você vai ter dúvidas, você vai ter que tirar informações, vai ter que trazer informações para eles, dialogar, e aí você já modifica essa estrutura. Então, o ideal é você pensar nessa questão de trabalhar jogos que sejam mais, vamos dizer, que sejam mais rápidos e simples de jogar. A não ser que você tenha esse tempo extra, que aí, por exemplo, vocês falaram da eletiva, eu não sei se a eletiva, por exemplo, vocês têm algum horário, um turno oposto, trabalhar nos sábados, e aí tem uma tarde, que aí se vocês tiverem uma tarde de jogos, por exemplo, vocês podem trabalhar dessa forma. E é importante também que vocês levem jogos diferentes para os estudantes. Por quê? Aí vocês levam jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de estilos diferentes, mecânicas diferentes. E o ideal para a sala de aula, eu recomendo sempre trabalhar com jogos que sejam cooperativos. Se o Nilton está falando, deixa eu só esclarecer. Digo uma aula, onde é as etapas de montar, jogar. Isso, mas é justamente esse ponto. Tem jogos que são mais complexos, tem muitas peças, muitos elementos e muitas regras, que com a turma de 30 a 40 estudantes em uma aula, ele se torna um tanto complicado de se trabalhar com esse jogo. Principalmente, por exemplo, um Zombicide, que a gente provavelmente não iria trabalhar com ele em sala de aula, até pelas características de zumbi, violência, combate e tal. Mas digamos que a gente pegue um jogo que seja mais complexo, que tenha elementos para se trabalhar, que leve 2 horas para jogar. É um jogo que, assim, só se você levar para os estudantes experimentarem o início do jogo. Só que aí você vai acabar frustrando os estudantes por uma estratégia. Você vai ter que pensar uma estratégia alternativa. Se o jogo tiver modos curtos, aí eu concordo com você. Você pode levar, fazer uma partida, eles jogam aquela partida. Na aula seguinte, conversa e aí discute a questão do jogo. Mas, se for um jogo que precise de 2, 3 aulas, de que forma você vai fazer isso? Aí você vai ter que pensar nessa estratégia e amarrar isso para que não fique perdido. Até porque, por exemplo, você vai poder deixar o tabuleiro na sala de aula sem desmontar para que os estudantes joguem? Ou qual a diferença de tempo que você vai continuar essa aula? Tem todos esses detalhes, por exemplo. Que aí ou então você pode pensar aí também em estratégias de começar o jogo em sala de aula e terminar online. Porque uma coisa até que, uma sugestão, não sei se vocês já ouviram falar do Tabletopia e alguns outros sites que tem ligados a jogos, que vocês têm versões de jogos Carcassonne, os jogos mais conhecidos tem, e tem uma série de outros jogos de tabuleiro lá, que vocês podem botar os estudantes para jogar se eles tiverem computador em casa. E aí pode ser uma partida online, por exemplo. Levar o jogo físico para que eles observem. E aí essa questão do jogo físico vai ser para que eles conheçam, mas eles podem jogar online, que inclusive eles podem continuar essa partida em outros espaços. Se o Vânio está falando, realmente tem jogo complexo ou longo que acaba desmotivando. Na verdade, eu até diria o seguinte: o jogo não desmotiva. O que iria desmotivar eu penso o seguinte: no melhor do jogo, quando você começa a entender o professor cortar o jogo, esse que é o ponto-chave, seu bonito. Porque o que acontece? Quando o jogo é mais demorado e tem mais detalhes, você leva um tempo de aprendizagem, que é o tempo mais longo que você vai levar. Mas depois que você aprende a jogar, é que o jogo fica divertido. Esse que é o ponto. É para você não gerar essa frustração de pegar um jogo complexo que eles vão aprender, mas na hora que seria a diversão, que já aprendeu como joga, e aí botar em prática, eles não teriam esse tempo, por exemplo. Esse é o ponto-chave. Então, digamos que o jogo, uma primeira vez, você vai interagir, aí leva 1 hora lendo o manual, olhando as peças, montando as coisas. Mas depois você pega a prática, em 20 minutos, 30 minutos ali, 20 minutos geralmente você já montou o jogo, e aí você já começa e já sabe a ordem, então fica mais fácil. É por isso que eu falei que talvez tenha um clube do jogo, ou um momento que você possa interagir com os estudantes fora da sala de aula, e aí eles podem ganhar esse ritmo de interagir com os jogos. Porque inclusive você vai trazer os estudantes que não têm o hábito de jogar para que eles possam interagir. Deixa eu ver aqui se o bonito fala.
tem que estar com todos os detalhes montados. Sim, exato. Que é justamente esse ponto. Você pegar. O que eu recomendo, tem muitos jogos que a gente pode levar para a sala de aula, que eles são. O nível de detalhes deles não chega, é simples de montar, não leva muito tempo. Que aí você pega um jogo que em 5, 10 minutos você montou. Ali você tem 40 minutos para que os estudantes vão interagir, jogar, aprender. E aí leva uns 3, 4 jogos ali que eles vão interagir, vão conversar sobre esses jogos. E aí você pode, isso aí já muda a dinâmica em sala de aula. Agora, lembrando o que eu falei, além da gente pegar essa dinâmica de utilizar os jogos, a gente também fazer a jam para que eles pensem de que forma pode ser construído o jogo. E depois, a gente pegar essa estrutura aí e trazer para construir um jogo. E é importante colocar o que é, por exemplo, falar o que é uma mecânica, que você tem mecânicas de jogos de dados, você tem mecânicas de jogos de cartas, você tem jogo de tabuleiro, você pode criar uma caça ao tesouro, porque tá aí, vocês podem pensar em outros elementos que sejam diferentes. Por exemplo, você pode chegar e pensar em criar uma caça ao tesouro, falar com eles que eles vão trabalhar com enigmas, que tem que ter pistas e aí buscar. Pode pedir que seja híbrida, que utilize celular para criar um QR Code, ou você pode pedir que eles façam os enigmas à mão e aí vão seguindo passo a passo. Então veja que você tem muitas opções para discutir e falar a respeito disso. E aí entra nesse ponto chave. Eu quero ouvir vocês agora. De que forma vocês pensam em utilizar os jogos? Vocês vão levar um jogo pronto? Vocês vão criar uma parte de um jogo? Vocês vão colocar os estudantes para criar um jogo completo? Ou vocês vão usar os três? Vão levar os jogos para os estudantes testarem, conhecerem, depois vão pedir para eles criarem uma parte de um jogo, depois um jogo completo? O que é que vocês pensam? Eu gostaria de ouvir vocês, até para a gente continuar o papo aqui, porque para mim facilita bastante. Enquanto isso eu vou beber uma água aqui e peço que vocês também chamem outros professores aí que possam se interessar por esse assunto, que justamente de utilizar jogos em sala de aula, e a gente vai falar já já das formas de avaliação também. Deixa eu ver. Eu falo isso porque é importante a gente entender o que é que vocês estão pensando, para a partir daí começar até a sugerir alguns caminhos que vocês possam seguir também em sala de aula. Deixa eu ver, porque às vezes demora um pouquinho, tem um delay entre as mensagens e chegar aqui para que eu possa ler. Deixa eu ver, Freitas colocou os três, mas em princípio penso em levar um jogo pronto de cartas ou tabuleiro. Pronto. Esse é o caminho que eu sugiro para começar. Se você ainda não experienciou trabalhar com jogos, sim, comece levando um jogo pronto. Agora a pergunta é, você vai fazer um jogo ou você já vai levar um jogo comercial, ou vai baixar um jogo da internet? Porque assim, o que eu quis dizer, um jogo da internet não é um jogo digital, gente. É porque no início, eu não sei se todo mundo acompanhou, não sei se vocês já ouviram falar do nome Print and Play, que seria traduzindo imprimir e jogar. Tem muitos jogos que a gente pode imprimir e aí recorta as peças, faz a montagem, a partir daí a gente pode jogar. Então tem diversas opções aí que a gente pode baixar e aí servem para levar para a sala de aula. Daniel falou aqui que ele pretende levar um jogo pronto para ver o nível de engajamento. Eu acho bacana, é uma estratégia interessante, é justamente isso. Para quem nunca trabalhou com jogos, levem o primeiro jogo, justamente para vocês observarem, não só o engajamento, Daniel, vocês observarem a estratégia que vocês vão utilizar e de que forma funciona a dinâmica em sala de aula. Eu posso dizer para vocês que, assim, com os testes que eu já fiz em diversos ambientes,
com estudantes de séries diferentes, com o mesmo jogo, eu percebo às vezes são dinâmicas às vezes completamente diferentes. E também às vezes de um colégio para o outro, de um professor para outro, às vezes modifica completamente o cenário. Às vezes você tem estudantes completamente engajados e aí falam que o jogo é interessante. Por exemplo, os estudantes, o jogo que eu fiz sobre a revolta dos malês, eu levei para validar com os estudantes do terceiro ano que estavam para fazer na época um Enem. E eles acharam fantástico porque era uma revisão. Mas aí eu levei para um outro espaço, que não cabe agora, mas foi uma escola pública. E aí um estudante chegou para mim e falou: não quero saber de jogo falando sobre a cultura baiana, eu gosto de cultura japonesa. E aí você vê que a diferença. E aí era um estudante, eu posso dizer que era um estudante do Fundamental 2. Então você percebe que a depender da turma, dependendo do lugar, você vai ter estímulos diferentes e respostas diferentes. E é importante fazer esses testes também. Deixa eu ver, peraí que o pessoal vai falar mais coisa aqui. Freitas falou: eu quero produzir meu próprio jogo. Pensei em algo que formatasse um circuito e eles pudessem se movimentar em um determinado espaço. Aí você pode pensar, Freitas, isso me lembra, não sei se você está pensando em um jogo de tabuleiro, um jogo de trilha, não sei bem. Mas hoje em dia, se você, eu sugiro que você não trabalhe com um jogo de trilha, que seja de tabuleiro, mas que trabalhe com ações, utilize leilão. Por quê? Porque aí você trabalhar com um fator que não seja tanto sorte. Por quê? Quando você trabalha com o fator sorte, o jogo fica meio aleatório. Que você dê possibilidade dos estudantes trabalharem estratégias. E hoje em dia você tem alguns jogos interessantes a se explorar. E aí, uma sugestão: que vocês marquem um dia, por exemplo, para ir no... Óbvio que agora não, né? Porque a gente está no período de quarentena. Mas pós-quarentena, marcar para ir numa luderia. Né? Se vocês estiverem em Salvador, no São Jogue. Ou então... outras luderias que a gente tem aqui, para conhecer jogos, explorar, observar também no YouTube, porque uma coisa que vocês podem perguntar, principalmente para Silvio Newton, que a gente conversa bastante, eu de vez em quando mando alguns vídeos para ele de gameplay de jogo. Gameplay é o jogo em si, as pessoas jogando uma partida, para que ele observe e pense talvez em utilizar aquele jogo futuramente. Aí pode buscar outros jogos para mais um jogo para o repertório, sabe? Silvio Newton falou aqui: também pretende levar jogos prontos, depois iniciar um processo de produção, seguindo mais ou menos a estrutura dos desafios. Aí Freitas falou: sim, trabalhando, tinha pensado em trilha. A questão do jogo de trilha, é possível você trabalhar, que é um jogo clássico. Agora, porque é o seguinte, Freitas, se você analisar os jogos antigos, Banco Imobiliário, o Jogo da Vida, eles são jogos que geralmente são um tempo longo. E além de um tempo longo, quando um jogador sai, geralmente ele leva muito tempo para voltar. Se você observar isso, para a sala de aula não é uma boa saída. Já os jogos de tabuleiro moderno, eles pensam, claro que existem os jogos de 4 horas, 8 horas e muito mais tempo, mas tem muitos jogos que duram no máximo 1 hora, tem muitos jogos de 20 minutos, 30 minutos, e que o jogador quando sai, ele volta a jogar muito rápido. Essa é a grande vantagem dos jogos de tabuleiro moderno, porque eles pensam nessa questão de interação dentro do jogo, que enquanto os jogos clássicos às vezes você leva muito tempo. O jogo de trilha, se a trilha for muito longa, se você não pensar numa estratégia, pode ser que alguns jogadores fiquem para trás e não aproveitem tanto o jogo, ou que o jogo demore, ou pelo contrário, pode ser um jogo rápido se for uma trilha pequena. Mas isso não invalida, você pode trabalhar com um jogo de trilha que ainda é um jogo muito utilizado. Mas se você pensar em mecânicas de ações, misturar jogos de cartas, outros elementos, o jogo pode se tornar bem interessante. Deixa eu ver se o Bonito falou aqui. É muito boa a prática. Isso, essa questão. O Silvio está falando da questão do gameplay.
É bacana que vocês observem o gameplay de jogos, ou seja, as partidas, as pessoas jogando, interagindo. Por quê? Você vai observar como é que funciona o jogo, como é que se coloca as cartas, como é que se ganha pontos ou se perde, como é que se junta os pontos, como é o deslocamento, se é um jogo de trilha, se não é, se você utiliza ações, se o jogo você pode usar mecânicas de prejudicar os outros jogadores, de favorecer, se é um jogo colaborativo. Deixa eu ver aqui. O Freitas está falando ali que é algo mais objetivo para a sala de aula e dinâmico. E se o Bonito falou, volta com a vontade de querer ganhar. Ah, certo, travou. Repetindo aqui, muitas vezes assim você tem que pensar em sala de aula na questão de jogos cooperativos às vezes. Você pode trabalhar com a questão de um ranking, algo assim, mas se você puder trabalhar a questão da cooperação, da coletividade, você trabalhar aí socialização, é importante você trabalhar essas habilidades, até liderança, porque você vai pensar em trazer elementos que complementem também ações para a vida. E aí eu acho bacana isso, que vocês não pensem só a questão de levar jogos que tenha, por exemplo, competição. Eu digo, tem uma professora que estava me contando que os estudantes dela gostam de jogar Uno. Só que falaram para ela que nunca iam convidar ela para jogar, porque eles criaram a regra que quem perdia levava um tapa na cabeça. E aí veja que eles já modificaram a estrutura do jogo. E aí eles vão criaram uma dinâmica própria de jogar, mas que para a sala de aula essa questão de dar um tapa na cabeça não se encaixa muito bem. Mas se você pensar num jogo que vai envolver aí questão de colaboração, ações que vão contribuir, vai facilitar bastante aí esse ponto de vista para você trabalhar com os estudantes. Então esse é o ponto fundamental da gente pensar nisso. Então vejam o seguinte, agora a gente vai falar sobre a questão da avaliação em sala de aula, que eu já falei das estratégias. A avaliação, eu não sei o que vocês estavam pensando, de quais caminhos para fazer uma avaliação de levar um jogo para a sala de aula. Mas, por exemplo, se vocês vão levar um jogo pronto, a sugestão é que eles façam um texto falando sobre o assunto e a relação do jogo, de que forma esse jogo influenciou no assunto. Ou vocês podem pensar num caminho mais tradicional mesmo, que seria uma avaliação, mas aí eu não partiria para esse caminho. Eu utilizaria, talvez, pedir que eles fizessem uma arte ou um elemento que possa discutir um texto, por exemplo. Agora, se vocês vão trabalhar com os elementos para construir, por exemplo, que vão construir peças, elementos, construir a história do jogo, os personagens, essa entrega pode ser a própria nota em si. Vocês vão construir o jogo pode ser a própria nota. Deixa eu ver, Daniel. Minha esposa pensou um jogo de baralho que ajudou minha filha no reconhecimento dos números e formas. Isso. Tem muitos caminhos aí que você pode pensar. Desde jogos de cartas até jogos de tabuleiro. Eu estava vendo, por exemplo, se eu não me engano é o cubo de Riddick. Ele dá para fazer algumas coisas interessantes com jogos, porque ele dobra, encaixa e é feito com papel. Então, de repente, usar esses elementos em jogos. Vocês querem? Vou mostrar para vocês aqui uma coisa que até publiquei hoje nos stories, depois eu vou publicar. Isso aqui não é jogo, mas é um que eu chamo assim, um caderno de inspirações, certo? O que eu faço? Por exemplo, eu criei no caso para o nosso perfil, 2 personagens, o Jorge e a Dandara. E aí eu começo, às vezes eu pego aqui e começo a criar as informações, é como se fosse uma ficha técnica deles. Lembra que eu falei de planejar, de organizar? Deixa eu ver aqui o que o Newton fala. Pode-se montar um formulário de investigação sobre o jogo.
criando algumas perguntas sobre o jogo, como se fosse uma avaliação direcionada na aula seguinte ou algo mais prático. Sim, é como se fosse a questão que a gente criou, o roteiro de observação e o questionário também, né? Mas aí, isso já me lembra. É possível, eu acho que é o que eu falei, se for criar algo mais tradicional, o caminho seria esse. Mas eu diria talvez aí pensar em criar esses elementos. Eu diria, por exemplo, criar uma documentação do jogo que relacionasse o jogo em si com os assuntos. Por exemplo, tem um jogo que é fantástico, que é sobre fotossíntese. Que aí, para quem é de biologia e tem esse assunto, vai trabalhar, pegar, explorar esse jogo e aí pedir que explique a relação da fotossíntese. E aí tem vários outros jogos que a gente pode pensar e trabalhar esses elementos, certo? E voltando aqui ao caderno que eu estava falando, esse caderno eu uso ele, por exemplo, como uma inspiração. Que foi que eu fiz? Eu peguei e coloquei a história dos professores, coloquei que eles começaram a fazer o desafio da Strike Games, e aí esse desafio eles desenvolveram o jogo de cartas, que um se empolgou, já estava no terceiro jogo, criando um jogo de tabuleiro. Por quê? A partir daí eu vou começar a criar diversas peças contando a história desses professores. Aqui eu fiz um rascunho à mão, e aí depois eu vou colocando todos esses elementos. Que aí, por exemplo, vou falar um pouco da dificuldade que eles tiveram de criar os jogos. E aí vocês podem fazer esses elementos com o que vocês querem dos jogos. E aí, por exemplo, pedir que os estudantes criem um caderno desse em relação ao jogo, que pense em personagens, e aí coloque a relação dos personagens com o contexto do jogo. Dá para se pensar em um monte de coisa. Pedir que eles criem uma história em quadrinhos. Hoje em dia você tem um monte de sites aí na internet que você consegue criar as histórias em quadrinho. Por isso que eu digo, a gente pode pensar em diversos tipos de avaliação quando a gente vai trabalhar com jogos. Desde a mais tradicional, que a gente pode fazer uma prova mesmo, dizer, olha, vocês jogaram, agora vai fazer uma prova, que provavelmente vocês vão dizer, poxa professor, você foi tão inovador, levou o jogo, agora você quer fazer uma prova. Mas pode ser que a escola exija que utilize a questão de uma prova. Ou então pensar, por exemplo, na questão da produção do texto, ou mesmo pensar em elementos aí desde maquetes, artes, até, isso aí vai depender da série também, né? Porque se a gente for trabalhar, por exemplo, com o terceiro ano, o ideal, o terceiro ano do ensino médio, eu diria que você pense numa redação ou algo do tipo que já vai servir para o Enem, já serve como uma revisão. Eu estou vendo que vocês estão indo pelo caminho certo. Agora vocês ainda estão tímidos em relação à questão do pensar o jogo, de criar o jogo. Silvonilton já começou a se aventurar. Daniel começou a fazer a documentação. Freitas, eu acho que ainda está amadurecendo os caminhos que quer seguir. Pensou, pelo menos já vi que já pensou que quer fazer um jogo de trilha. Uma dica que eu vou dar para vocês, que para mim vale ouro, para quem quer trabalhar com jogos em sala de aula, coloquem em prática esses conceitos dos jogos que vocês vão criar. A primeira coisa é criar a documentação. Daniel está me falando aqui, a documentação do jogo pode ser uma avaliação. Sim. Inclusive você pode pedir que dentro dessa documentação do jogo tem uma parte relacionada ao assunto, que eles têm que explicar o assunto, por exemplo. Que aí eu acho que pode ficar inclusive mais relacionado à matéria em si também. Então um ponto-chave vocês vai ficar aí como um processo para a gente discutir. Devem fazer a documentação do jogo que vocês querem criar. 3 páginas. E essas 3 páginas vocês vão colocar o nome do jogo, qual a série, qual o assunto que vocês vão abordar, qual o propósito de vocês em relação a utilizar esse jogo, quais as habilidades, qual o tempo de jogo. Também vão colocar um parágrafo explicando o funcionamento desse jogo, se é um jogo de cartas, se é um jogo de trilha, se é um jogo que tem ação, que você vai ter ações, vai gastar pontos de ação, que tipo de jogo é que vai ser, como é que vai funcionar. Ou que vocês, por exemplo, que vocês até trabalhem com
com jogos, saia um pouco da questão do universo dos jogos e entre um pouco em dinâmicas, brincadeiras, trabalhar com a caça ao tesouro, mas descrever isso. Também, qual vai ser a forma de avaliação desse processo? Criar esse documento já vai motivar vocês. Uma coisa que eu sempre falo aqui, Daniel e Silvonilton já estão ficando carecas de saber dessa história. Eu falo de vocês criarem um termo de compromisso com vocês. Eu vou fazer meu jogo, aí vocês colocam o prazo que vocês vão desenvolver o jogo, o tempo que vocês têm diário ou semanal para trabalhar com esse jogo, o que vocês vão fazer, qual o assunto, e aí colocam a data, o início, e colocam que estão comprometidos e assinam, fazem um contrato com vocês mesmos. Eu costumo fazer isso comigo quando eu tenho alguns compromissos mais trabalhosos, que eu posso assim dizer. E um convite aqui para quem está nos acompanhando, participem do nosso grupo no Telegram. A gente coloca geralmente resumos desses conteúdos que nós estamos trabalhando aqui. Também postamos materiais exclusivos lá. Tem o grupo que aí o Silvonilton está presente, o Thiago também está lá presente, Daniel. Que a sugestão é o seguinte, que vocês façam parte do grupo, porque vocês podem conversar e a partir daí surgirem projetos. Eu digo isso porque quando a gente tem outras pessoas ali para discutir, de repente vocês podem juntar matérias, séries e aí pensar em jogos até maiores para trabalhar, porque vocês têm mais gente trabalhando em conjunto e aí de repente esse jogo se tornar algo interessante, vocês podem discutir estratégias. E inclusive uma dica que eu já falei com o Silvonilton, eu já falei com o Daniel e com todas as lives eu venho falando, que eu acho importante. Façam um mapeamento do perfil dos estudantes de vocês. Os estudantes que costumam fazer, que têm um hábito de jogar e que fazem jogos rápidos também. Os estudantes que não têm o hábito de jogar e apresentam uma dificuldade mediana ao interagir com o jogo, mas conseguem jogar e com um tempo pegam a habilidade. Os estudantes que não têm o hábito de entregar projetos ou que não gostam de jogar. E pensem em estratégias de interagir com esses estudantes, porque você vai ter que interagir de maneiras diferentes com esses grupos de estudantes. Inclusive, pensar se o estudante não entregar o jogo, não interagir com o jogo, o que acontece? Porque alguns estudantes podem se rebelar e falar que não vão fazer. Eu sei que tem professor que vai falar assim, não, eu vou falar que é para nota que tem que interagir. Então vai levar um 0, mas se levar um 0, e aí como é que não vai se pensar numa estratégia? Eu acho que o ideal é se pensar em estratégias alternativas para os estudantes que não têm o hábito de jogar ou que não queiram jogar. De que forma vocês vão atrair, de que forma vocês vão conversar com eles. Porque pode acontecer, por mais que o jogo seja atrativo, seja divertido, boa parte da turma vai aceitar. Deixa eu ver. Essa letiva vai ser um desafio. Não veja como um desafio, porque eu acredito que vai ser uma experiência muito bacana, Silvonilton, porque você vai ter como testar diversos elementos aí, desde a Gen até a questão de você deles interagirem jogando diversos jogos. Tá aí, uma sugestão que me veio aqui à cabeça. Por que vocês não pedirem que eles criem um jornal, uma revista falando sobre jogos? E aí, cada um escreveu uma matéria falando do jogo que jogou e qual assunto, o que ele aborda, o que aprendeu com o jogo, de que forma pode relacionar com a matéria, por exemplo. E aí, de repente, vocês podem publicar isso. Podem fazer um blog dos estudantes e aí publicar nesse blog as matérias ligadas ao jogo. Dá para pensar em bastante coisas aí para vocês irem interagindo. Mas no bom sentido. Aí, Silvonilton eu já vi que. O Silvonilton já fez o desafio. Já criou. Ele criou os 2 jogos. Tá na fase final aí de implementar. Tô esperando ainda o blog, viu, Silvonilton? Para poder divulgar o seu blog e divulgar os jogos. Que ele inclusive já fez as artes de um dos jogos. O outro jogo ele começou a trabalhar. E além disso aí, ele tem um outro jogo que começou a trabalhar a questão de um RPG de matemática,
que ficou muito interessante. Deixa eu ver o que ele está falando. Pode ser uma culminância esta sua. Ah, ele está convidando o Daniel para trabalhar com ele. Daniel, eu estou vendo falando bastante. Começou a fazer a documentação. Eu quero ver Daniel começar a mostrar o jogo que ele está produzindo para mim. Espero que Freitas aí também comece a trabalhar o jogo dele. Por que eu estou falando isso, gente? Que vocês aproveitem essa motivação para criar o projeto. Aproveitar enquanto vocês estão motivados. Porque o que acontece? E uma sugestão também que eu vou fazer para vocês. Comecem inicialmente com jogos pequenos, simples. Não pensem em coisas complicadas. Faça um jogo com início, meio e fim. Utilize 2 jogos ou 3 no máximo como uma base. E façam. Mesmo que não fique bom, mesmo que não seja ainda o que vocês pensem, mas façam esse projeto. Por quê? Que quando vocês fizerem esse projeto, vai servir para vocês começarem a tirar dúvidas da forma que que os jogos podem ser utilizados em sala de aula, porque você já vai ter na prática aí alguns caminhos para seguir, certo? Deixa eu aproveitar e tirar uma foto aqui que eu vou publicar no Instagram depois para que vocês comentem o que foi válido dessa live de hoje. Ainda não terminei, mas deixa eu aproveitar aqui e tirar essa foto. Que aí eu quero que vocês comentem o que foi válido dessa live de hoje, o que vocês podem complementar dentro de sala de aula a partir do que a gente falou aqui hoje. E aí eu já vi que vocês todos vão começar com o primeiro passo de levar um jogo pronto. Agora vocês sabem que levar o jogo pronto não significa que vocês precisam comprar esse jogo, que vocês podem começar a pensar o primeiro jogo de vocês para a sala de aula. Ou se vocês se sentirem mais seguros, vocês levam um projeto que já seja comercial, que vocês podem comprar ou baixar. A Silvio Newton falou que sim, vai levar. Daniel também, deixa eu ver aqui. Então, os dois estão falando que vão integrar as eletivas aí para trabalhar com jogos. Eu acho bacana que aí vocês já são 2 professores de um mesmo colégio e tem como estar interagindo. Deixa eu ver aqui, Daniel. O Silvio Newton vai ser o mentor e Alexandre o grão-mestre. Mas é isso, gente. Vocês têm que se organizar. Inclusive, uma dica que eu sempre falo: trabalhe com grupos para que vocês possam desenvolver aí em conjunto caminhos para que vocês possam desenvolver estratégias, criar banco de ideias, trocar ideia de jogos mesmo, de que forma esses jogos podem interagir. Por exemplo, a estrutura que Silvio Newton vem trabalhando do Armosa, que é o RPG que ele está trabalhando, é para matemática, mas pode servir para você, Daniel, como ciências naturais, porque ele fala de uma estrutura de você trabalhar em grupos, criar os grupos seja no WhatsApp ou no Telegram, ou então pensar até no Facebook, não sei. Dá para pensar em várias outras possibilidades, mas trabalhar em grupos online e aí passar tarefas. E aí vocês podem pensar tarefas, por exemplo, ele explorou a questão de pensar maquetes. Aí pode ser uma mecânica do jogo, que os estudantes têm que criar maquetes. Outra mecânica, tem que escrever textos ou fazer postagens em um blog. Tá isso, Newton. Hoje em dia, se eu fosse fazer um jogo com meus estudantes, eu ia pedir que eles criassem um blog. Cada equipe ia ter seu blog. E aí tudo ia ser postado nesse blog. Inclusive a maquete, as informações, postar vídeos. Inclusive teve um estudante que mandou um vídeo bem interessante para o Silvio Newton, utilizando diversos recursos. Que aí é bacana que inclusive você começa a ver que os estudantes eles têm habilidades aí já de trabalhar com edição de vídeo, de utilizar outros elementos e surpreendem com os resultados, trazendo resultados bem interessantes. A última tarefa foi a construção do foguete. E você me mandou inclusive um vídeo de uma das equipes que estava bastante trabalhado, né? Gente, a live vai terminar, mas eu vou abrir de novo. Assim que a gente tem 22 segundos, eu vou reabrir a live para que a gente faça o encerramento, certo?